A paz do Senhor Jesus, que alegria estar de volta e hoje poder meditar juntamente com você sobre uma palavra que vem da parte de Deus. Você já ouviu falar sobre os dons de revelação? Seria um assunto novo para você ou você tem muito conhecimento sobre esse assunto? Independente disso, fique conosco, vamos juntos estudar de modo rápido, mas entender o propósito dos dons de revelação para a igreja. Dons de revelação. Deus tem uma palavra para você. Escute. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 está escrito: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Como é gostoso a gente estar no ambiente da igreja, de comunhão com os irmãos, unidos e participando de um culto. Quando nós estamos, a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3, eu estou ali no meio deles. Jesus conosco, participando das nossas reuniões, é uma maravilha. E nesses momentos nós temos salmo, doutrina, revelação, dons de revelação, língua, interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O propósito inicial é a edificação, ou primordial, né, podemos assim dizer. O propósito primordial é a edificação de quem? Da igreja. Todos têm que ser edificados porque nós somos participantes ou parte da igreja. E se nós somos parte da igreja, todos nós somos edificados em Cristo Jesus. Então veja que os dons eles têm um propósito, que é a edificação da igreja. Quando nós falamos sobre dons de revelação, nós estamos falando uma parte dos dons espirituais que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 10. Mas ali nós temos uma relação de 9 dons. Esses dons eles são divididos em dons de revelação, que é o nosso caso estudando hoje, e vamos estudar posteriormente dons de poder e dons de elocução. Então são 3 divisões, 3 grandes divisões, e cada uma dessas divisões trazemos 3 importantes variações destes dons. Então, dos dons de revelação, nós temos palavra da sabedoria, servem para a edificação da igreja. Nós temos, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. E dons de poder nós temos fé, o dom de curar e de operações, de operação de maravilhas. E dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Depois nós vamos estudar esses posteriormente. Hoje apenas dons de revelação, e dentre eles nós temos, em dons de revelação nós temos palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Veja o que está escrito. Então, o objetivo principal, que lá em 1 Coríntios 14, verso 3 a 5, e também no verso 12, fala para que a gente busque os dons, mas que seja para a edificação da igreja, para a exortação, para a consolação, para a edificação. Se você quiser, abunde neles para a edificação da igreja. E aí Paulo ora pelos Efésios dizendo assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia. Paulo ora pelos crentes, para que eles possam abundar mais a favor da igreja, para que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação. Veja que os dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. São esses 3. Você pode ler com calma 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 10, e lá estão os 9 dons, os 9 dons espirituais, selecionados naquela lista. E esses 9 dons, divididos em 3, dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Cada grupo de 3 com 3 subitens, vamos dizer assim. Dons de revelação com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Os dons de poder, fé, curar e operar maravilhas. E os dons de elocução, profecia, variedade de língua e interpretação de língua. Então, nós vamos estudar hoje os 3 primeiros, que é dons de revelação,
1 Coríntios, capítulo 12, o verso 8 e o 10. O 9 eu pulei porque esses três estão nesses versos 8 e 10. Mas você leia do 8 ao 10, também o 9, que você vai conseguir fazer a leitura dos 9 dons. Dons de revelação, então, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito, tudo para a edificação da igreja, tudo para o bem da obra de Deus. Jesus presente, quando vocês se reunirem, como nós vimos no início, vocês têm salmo, doutrina, revelação, vocês têm língua, interpretação, está aí os dons espirituais manifestando na igreja para a edificação da igreja, para o bem da igreja, para a operação de Deus na igreja de forma maravilhosa e cumprindo o seu maior propósito, que é a salvação das pessoas, que é a edificação, que é a santificação, o progresso do crente a cada dia, o aperfeiçoamento dos santos até aquele dia de Cristo, né? Então vamos começando aqui. Palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? O comentarista, pastor Elinaldo Renovato, diz que é a capacidade divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Veja, decisões sábias, circunstâncias extremas e difíceis. Uma capacitação divina e sobrenatural. Então, a palavra de sabedoria não é uma sabedoria humana que nos é dita como animal, como às vezes, né, fora do contexto, às vezes abarcando interesses pessoais. Então a sabedoria humana, ela não tem o valor para combater a sabedoria divina. Quando alguém, pela sabedoria divina, expressa, como foi o caso lá de Estevão, em Atos capítulo 6, você pode ler do verso 9 ao 10, ele combate contra aqueles pessoas de grande cultura, alexandrinos, né? Vem de cidades, vamos dizer assim, de uma cultura muito elevada, mas ele vai conversar com um homem cheio do Espírito Santo, está falando das coisas celestiais, está falando de coisas que ultrapassa esse entendimento da razão, simplesmente. A razão é importante para nós, para entendermos as coisas de Deus, sim, mas crendo sempre pela fé. Não podemos desvirtuar uma coisa da outra, mas não podemos afastar em nenhum momento a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Veja, quando se fala pela sabedoria divina, não se combate a sabedoria humana, mas mostra o poder de Deus que opera nas coisas materiais e faz algo diferente. O sobrenatural de Deus não pode ser confundido com coisas erradas. Não pode ser confundido com qualquer coisa que saia fora do controle seja de Deus. Não, mas o sobrenatural de Deus traz as coisas para o caminho correto em função da edificação da igreja. Edificar a igreja começa com o chamado das pessoas. Você já foi chamado? Talvez o dom de Deus alcance você. Você reconheça, eu preciso de Deus a partir de agora. Então, se você quiser conferir esta fala minha, está em Atos capítulo 6, verso 9 e verso 10. Mas eu quero lembrar ainda um outro episódio para que a gente possa compreender a capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Veja, aconteceu com José, quando ele estava condenado, preso, sem valor nenhum. Assim acontece com o homem de Deus, muitas vezes. Aconteceu com esse homem de Deus. Mentiram contra ele, acusaram ele injustamente de imoralidade, prenderam ele injustamente, mas ele sempre serviu ao Senhor, manteve a sua fidelidade aonde ele esteve. As circunstâncias não mudam o que nós somos, as circunstâncias não mudam o crente. Nós não viemos aqui para ter um mar de rosa nessa vida. Nós viemos aqui para viver a nossa vida oferecendo louvor e adoração ao Senhor. Assim foi José, até o momento em que se precisou de uma palavra sobrenatural, em que se precisou de uma decisão sábia que não pode ser tomada simplesmente pelo homem. Agora alguém lembra. Eu me lembro, disse um, que foi restituído diante de Faraó, que também era presidiário. Se eu me lembro das minhas prisões, quando eu estava lá tinha um jovem, e ele interpretou
o meu sonho e também o sonho do meu companheiro. E como ele falou, assim se sucedeu. A um ele interpretou que haveria de ser condenado e morto. E a mim, livre da cadeia e vir servir novamente à mão de Faraó. Então eu me lembro desse homem e mandaram chamar José. E o Faraó conta ali o sonho. No verso 26 de Gênesis 41, ele conta o sonho. Disse: eu sonhei, eu vi 7 vacas gordas e bonitas, mas vinham 7 vacas magras e engolia aquelas vacas gordas. E depois nascia um molho de trigos bonitos e cheios, maravilhosos, era aquela plantação de trigo. Mas vinha uma outra plantação raquítica e ruim, seca, e destruía aquelas grandes e bonitas. E ele fala: que será isso? E José disse: é que o Senhor se apressa em cumprir. Por isso ele falou 2 vezes, mas a resposta é uma só. Deus fala que vai mandar 7 anos de fartura e depois virá 7 anos de fome. Mas o Senhor proveja de um homem sábio e inteligente, coloca sobre toda a sua terra, recolha durante os 7 anos de fartura e terá para sobreviver e depois dos 7 anos. Faraó vira para ele, isso acontece lá no verso 38 já de Gênesis 41, e Faraó vira para ele e diz assim: aonde acharia um homem que tem o Espírito de Deus, que fala a palavra sobrenatural, que tem a resposta vindo de Deus para uma situação humana, terrena, mas com a direção de Deus? Qual é a direção? Quando todos estão perdidos, Deus tem a direção. E Deus fala através de seu servo. Nós não podemos sair por aí dizendo: Deus falou comigo, e se Deus não falou. Só vamos falar se Deus falar. Só vamos dirigir a palavra se Deus falar. Talvez José ficasse se ele ficasse na cadeia, se não fosse chamado, Deus não ia dar a palavra para ele. Deus deu a palavra depois que ele foi chamado. Ele esteve na presença do Faraó. Quando o Faraó fala com ele, Deus revela para ele o que era a resposta. Talvez alguém tenha uma resposta para uma determinada situação, mas as pessoas insistem em rejeitar o homem de Deus com a palavra de Deus. Isso tem sido prejuízo para muitas pessoas. Que Deus te ajude a ouvir a voz de Deus através de homens santos de Deus que pregam com fidelidade a palavra do Senhor. Veja esse exemplo aqui, Atos capítulo 4, verso 13. Depois da ressurreição de Jesus, depois da descida do Pentecoste, Atos 2, em Atos 3, Pedro e João vão para o templo e encontram um homem que era coxo e por muito tempo se sentava, era colocado à porta do templo para pedir esmola. Mas um dia foi diferente. Um dia esses homens, Pedro e João, chegaram e disseram: nós não temos prata nem ouro, mas nós temos algo diferente. Em nome de Jesus, levanta, toma tua cama e anda. Tomando ele pela mão, firmou-lhe os artelhos e ele se colocou em pé. Aquele homem que era coxo andou. Veja, a Bíblia é bem clara lá em Atos 3, você pode ler, que aquele homem estava ali para pedir esmola, ele já era conhecido de todos. A Bíblia fala que, assim como era costume, Pedro e João iam para a oração. Eles não faziam milagre a todo momento, mas naquele momento o dom de revelação manifestou e disse: é agora. Uma palavra diferenciada para aquele momento. Sempre, talvez, Pedro e João tivessem já dado esmola para eles, mas naquele momento Deus mostrou que não era. E o milagre aconteceu. Agora escute, eles começaram a ser perseguidos e julgados porque tinham feito operado maravilha em relação ao homem. E aí eles começam a se defender e dizer: ei, nós estamos sendo julgados porque fizemos o bem ao homem, porque nós oramos a Deus e quem fez foi Jesus, aquele a quem vocês crucificaram. Não fomos nós que fizemos, foi Deus, foi Jesus, aqueles que vocês crucificaram. Aqueles que vocês rejeitaram, ele mesmo ressuscitou dos mortos e é ele que operou na vida desse rapaz. Então eles, vendo a ousadia, isso já está em Atos 4. Se você ler o Atos 3 e 4, você vai compreender todinha a história, tá bom? Você pode acompanhar, vai ser maravilhoso se você puder fazer isso. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Que palavras são essas? Que palavras de sabedoria são essas? Que homens que defendem essa fé com tão ímpeto e
e podem mostrar pelo milagre que aconteceu. Que maravilhoso é servir ao Senhor com integridade. A segunda é a palavra da ciência. E o que é a palavra da ciência? O nosso comentarista, pastor Linaldo Renovato, diz: é a capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Veja que aqui não é para adivinhar a vida de ninguém, não é para viver fiscalizando a vida de outro, não. É algo sobrenatural, é para a edificação da igreja, é para o bem da obra de Deus. Agora a Bíblia diz que aquele que usa de engano não fica dentro da minha casa, morre, perde a vida espiritual. Em alguns casos, como foi o caso lá em Atos, Pedro desmascarou Ananias e Safira, o casal, que se propuseram em seu coração vender as fazendas para se orgulhar na presença das pessoas. Cuidado, gente. Veja, esse Ananias e Safira, Atos capítulo 5, você pode ler. Já li Atos de 3 até o 5, você vai ter uma leitura gostosa de 3 capítulos, vai aprender muito da palavra de Deus, trazer uma edificação muito grande para a sua vida, a sua casa, tenho certeza disso. Mas o que aconteceu? Aqueles homens, naquele período, oferecendo as suas riquezas na igreja, levavam para ajudar as pessoas, para fazer caridade, para poder para ajudar os outros, para a comunhão da igreja, para a edificação. Estava muito abençoado. Ananias e Safira pensaram, vamos fazer também. Só que eles pensaram o seguinte: vamos vender a nossa propriedade e vamos ofertar apenas a metade. E vamos dizer que estamos ofertando tudo. Essa foi a mentira. Eles não tinham obrigação de ofertar, eles não tinham quantidades para fazer, eles não tinham necessidade de fazer, mas queriam se aparecer. Tem gente que é assim, ele quer se aparecer, ele quer tomar um local que não é dele, ele quer usar até os dons, quer dizer que ele tem a palavra da ciência, quer dizer que ele tem a palavra da sabedoria, quer tomar uma posição que não foi lhe confiada. Se Deus não lhe deu, não faça. Se você não foi tocado pelo Senhor, se não é Deus fazendo na sua vida, não faça. Não faça para se aparecer, para ser filmado, para poder sair nas mídias e ganhar, né? O que é isso? Não faça isso, por favor. As coisas de Deus são santas, são puras. As coisas de Deus são para a edificação da igreja, para a salvação de vidas. Mas eles propuseram a mentira e Pedro disse: por quanto foi? Você colocou isso no seu coração? Ele disse: foi. É mentira. Você mentiu ao Espírito Santo. E por mentira, ele caiu morto. Isso foi primeiro Ananias, depois vem Safira, sua esposa. Disse: foi portanto que você vendeu a propriedade? Ela disse: foi. Mentira. Seu marido já caiu aqui, agora é sua vez. Caíram mortos. Será que se hoje fosse morrer pessoas por mentira, quantas estariam vivas ainda? Meu Deus, que Deus nos ajude a não mentir, a agir com integridade no nosso coração, na nossa alma. Muitos pode ser que não morreram fisicamente, mas já estão mortos espiritualmente, porque vivem uma vida de mentira. Não adianta viver uma vida de mentira. O nosso compromisso é com Deus, com a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Viver em mentira é caminho de morte. Viva a vida com Deus. Viva realmente o caminho da vida. Palavra da ciência, uma capacidade sobrenatural concedida por Deus. Aleluia. Pelo Espírito Santo, para o crente, para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Veja o que aconteceu lá no Velho Testamento. Você pode, 1 Reis, capítulo 14, poderia ler do verso 1 para frente, para ficar mais compreensível. Mas o que acontece? O texto nos mostra que Jeroboão, ele envia sua mulher, Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te. Jeroboão manda sua mulher consultar o profeta Aías, o profeta de Deus. Jeroboão, ele tenta mandar sua mulher para enganar o homem de Deus, porque o seu filho havia adoecido e ele queria saber se seu filho ia recuperar daquela saúde ou não,
se ia assumir o trono, como é que ia ser, porque tinha uma promessa de Deus, a casa de Jeroboão, o reinado seria eterno, seria para sempre. Como é que fica? Seria para sempre? Como que seria isso? E consulta lá, meu filho está doente. Como fica? E eles estavam fora do caminho do Senhor, e ela se disfarça. Mas veja, sucedendo que, esse aqui é o verso 6, ouvindo Aías o ruído dos seus pés. Ele estava cego, mano. Aías não estava enxergando direito. Se você ler o texto, você vai ver isso. É o verso 4. Aías não podia ver porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da velhice. Porém o Senhor lhe disse, verso 5, eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. E assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Gente fingida, gente mentindo, gente querendo resposta que não é para ela. Gente querendo trazer coisas que não vêm, mas o Senhor sabe tudo. E o Senhor revela aos seus anciãos, aos seus servos, aos homens de Deus, homens santos de Deus. Não tente enganar, não tente fazer diferente, não tente fazer o que o Senhor não quer que seja feito. Haja com integridade, Deus te abençoa. Mentindo, mas esse homem tinha a palavra da ciência, Deus já revelou a ele. E ele agora traz uma resposta. Veja o verso 6. Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. O disfarce dela diante do homem de Deus, diante da presença de Deus, caiu por terra. Por quê? Porque Deus viu antes dela sair de casa. Porque Deus sabia o caminho dela. Porque Deus falou com o homem de Deus. Os homens santos de Deus não são enganados. Porque há dons de revelação que operam na igreja, que opera através dessas vidas, de homens santos de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, então espera Deus falar contigo. Não acuse ninguém de nada, mas também não esconda nada de ninguém, porque na hora que as coisas precisam ser ditas, tem que ser dita com claridade, na direção de Deus, e às vezes é coisas duras. E a resposta para ele foi: eu tenho coisas difíceis para você. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, Deus de Israel, porque te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e dei a ti, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim e com todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Você foi diferente. Você não andou no caminho certo do Senhor. Você não fez o que era reto diante do Senhor. As pessoas acham que elas vão fazendo o que podem. Agora estou na liderança, agora estou rei, agora estou na posição, agora posso fazer o que eu quero. Não, tem que fazer o que Deus quer, o que é reto ao Senhor. Não é o que as pessoas querem, não é o que você deseja, não é o que o seu coração quer, mas é o que edifica vidas, o que preserva famílias, o que restaura pessoas, o que traz as pessoas a permanecer em Deus. Nós não podemos destruir aqueles que o Senhor edificou. E a resposta então foi: agora eu rasguei também o teu manto, agora rasguei também o teu reino, agora tirei de ti, agora você não tem mais a promessa de continuidade. E ele perdeu uma bênção da parte de Deus porque errou e não guardou o Senhor e saiu fingindo diante dos outros, pensando que vai diante dos homens de Deus e faz do jeito que quer e acha que Deus não está vendo. Deus está cuidando do seu povo. Aleluia. E a terceira é dom de discernir os espíritos. Veja, pastor Elinaldo Renovato diz que é a capacitação sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Origem e natureza. Veja, lá em Atos capítulo 16, versículos de número 16 a 18, vou ler, olha, escuta. E aconteceu que indo nós, Lucas escrevendo, certamente Paulo, Silas, que ele cita, Timóteo, estavam todos aqui. Os quatro, Dá a entender aqui pelo texto, se vocês quiserem, pode ler desde o verso 35 do capítulo 15 e até
o capítulo 16 todo de Atos e verificarão que há mais pessoas junto com Paulo e com Lucas. E aconteceu que, indo nós, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, quem escreveu está incluído aqui, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Parece bonita essa palavra, hein? Oh, que benção esse homem que está pregando. Oh, que maravilha essa mensagem. Oh, que coisa gostosa é estar junto com essas pessoas que estão falando da palavra de Deus. E às vezes é mentira. E às vezes é falsidade. Às vezes é espírito que está se manifestando de forma oculta para tentar enganar, para tentar fazer com que o ego da pessoa sobressaia e aí peque contra o Senhor. A mensagem aqui não é minha, a mensagem aqui é de Deus. As coisas aqui, se tiver alguma palavra que for da intenção do meu coração, é prejuízo para você mesmo e para mim também. Não, aqui tem que ser toda a direção de Deus para a tua vida, para a minha vida. A edificação tem que vir para nós todos. É o Senhor falando conosco. Aleluia, veja, é capacitação sobrenatural dada ao crente para discernir a origem da natureza das manifestações. O que aconteceu aqui? Atos 16, versos 16 e 17, eu já li, vou ler o 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Nós estamos lidando, irmãos, com situações espirituais. A nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Não brigamos com pessoas, não discutimos com pessoas. Nós temos que olhar o que está atuando na vida das pessoas, repreender em nome de Jesus, orar por elas, expulsar o demônio. As pessoas podem mudar. E daí você fala, mas a situação continua a mesma, porque o inimigo continua operando na vida de outra pessoa que entra no lugar. Não é trocar de pessoas, não é mudar as pessoas, é mudar as pessoas. É transformá-las pelo encontro com Deus. Quem encontra com o Senhor é liberto. Quem recebe a mensagem do Senhor e recebe o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar nesse coração. A Bíblia fala que há valentes que habitam na casa. E quando chega um que é mais valente, quando chega o Espírito Santo de Deus, ele repreende. Quando é repreendido, quando a casa é habitada pelo Espírito Santo de Deus, aí sim. Porque se essa casa não for habitada pelo Espírito Santo de Deus, o espírito maligno que dali saiu volta e traz outros com ele, fica pior o estado. É importante receber a Jesus e manter o Espírito Santo em sua vida. Continuar servindo ao Senhor com alegria, com integridade de coração e de alma. Que Deus nos ajude a cada dia servir melhor ao Senhor. Veja esse fato, o próprio Jesus. Marcos capítulo 2, verso 7 e 8. Porque diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Isso aqui era o coração das pessoas e a mente delas pensando. Olha lá, Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si. A pessoa estava lá, Jesus perdoando. Quem sabe Jesus está agora perdoando pessoas que estão aceitando através dessa palavra, crendo nele. E ela está sendo perdoada e alguém está dizendo assim, o quê? Esse aí, com essa vida que ele teve, agora vai dizer perdoado? E como é que fica tudo que ele fez? As consequências dos nossos atos nós vamos dar conta delas. Vamos pagar, inclusive, pela justiça humana. Mas o perdão nos garante vida eterna. Nos garante vida com Deus. Jesus perdoou, ele disse, quem é esse para dizer blasfêmia? Quem é que pode perdoar pecado, senão Deus? Isso arrazoando no seu coração. Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Por que fazem isso? Por que estão aí negociando dentro da sua alma, dentro do seu intento, coisas má contra o Senhor, contra a obra de Deus, diferente do que o Senhor quer fazer?
Deus quer perdoar, Deus quer restaurar a vida, Deus quer levantar pessoas, e tem pessoas razoando em si, e no seu coração, e no seu íntimo, vivendo uma vida agindo pelo espírito maligno, que é contrário à obra de Deus. A Bíblia diz que o espírito anticristo já opera. Que Deus nos ajude a viver esta vida de perdão e de liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Em Cristo Jesus temos liberdade. Irmãos, esta é uma mensagem sobre os dons da revelação. Dons maravilhosos para nós. Depois, no outro domingo, nós vamos dar sequência nos demais dons espirituais. Vimos 3, faltam 6 ainda. Para a nossa conclusão, 1 João capítulo 4, verso 1 diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Cuidado. Se são falsos profetas, eles parecem profetas. Se são falsos profetas, usam posição de profeta. Se são falsos profetas, assumem púlpitos e direções como homens de Deus. Mas são falsos. Provai. Cuidado. Cuidado de onde vem a fala, cuidado de onde vem a mensagem. Confira. Nós temos a palavra santa de Deus, a Bíblia Sagrada. Esse é o nosso manual, nossa regra de fé e prática. Aqui está a nossa orientação. Confira. Se está conforme a palavra de Deus, tudo bem. Se não está, não aceite, rejeite, porque não vem de Deus. Não é o barulho, não é o movimento, é a ação de Deus nas vidas. Que Deus te abençoe, que você possa saber discernir os espíritos, provando-os pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos ficar mantendo a ordem e o progresso, aguardando Jesus voltar. Até breve. Que Deus te abençoe na paz do Senhor.